Olá, visitantes do canal Eletrônica Já. Aqui é o André Penha. Na videoaula de hoje vamos falar um pouquinho sobre polarização de emissor. Na aula passada vimos polarização de base, hoje vai ser polarização de emissor. Bom, na polarização de base, vimos que temos um resistor de base que limita a corrente que vai entrar aqui na base do emissor e um resistor de coletor que funcionaria com uma carga aqui, ligada entre o coletor e o mais da alimentação. O emissor fica diretamente aterrado. Uma corrente de base provoca uma corrente de coletor. A relação entre a corrente de coletor e a corrente de base, quantas vezes a corrente de base é amplificada para gerar a corrente de coletor, é ditada pelo ganho dele, que é o HFE, que é a mesma coisa que beta CC. Só que vimos que esse arranjo aqui, essa corrente que foi gerada a partir da corrente da base, ela está diretamente relacionada ao ganho. Só que esse ganho ele varia em três situações. Ele varia com a troca do transistor, com a temperatura e com a própria corrente coletor. Então, em algumas situações, por exemplo, situações que temos que usar o transistor como amplificador de sinal, em que ele vai trabalhar na região ativa, esse arranjo aqui pode não ser conveniente. Por isso é que existe a polarização de emissor. Essa polarização de emissor é basicamente o seguinte: em vez de colocar um resistor aqui na base do transistor, o resistor é colocado aqui, entre o emissor e o terra. Isso aqui provoca uma alteração no comportamento do transistor. Esse arranjo aqui é muito interessante para trabalhar com chave. Já esse aqui é mais interessante para trabalhar na região ativa como amplificador de sinais. Para que fique mais claro para todo mundo a questão da polarização de emissor, vamos olhar aqui esse arranjo aqui que ainda é a polarização de base. Uma corrente de base provoca uma corrente de coletor. Fazendo aqui o gráfico da reta de carga, sabemos que bem aqui é VCE, aqui é IC, a corrente de coletor, e aqui é a reta de carga. Estando na região ativa, essa corrente de base vai provocar uma corrente de coletor. Essa corrente de coletor vai aparecer bem aqui, IC, e vai aparecer uma tensão entre coletor e emissor, uma tensão que vamos chamar de VCE, que vai ser esse ponto aqui, esse gráfico bem aqui, tá? Essa tensão aqui, em função dessa corrente bem aqui, vai dar esse ponto bem aqui, tá? Esse ponto bem aqui, essa tensão aqui, ó, vai ditar esse ponto bem aqui do VCE. E essa corrente aqui vai aparecer bem aqui. Se botar corrente demais, ele vai saturar. Esse ponto aqui, que é o ponto quiescente, o ponto de trabalho, vai se deslocar para cá. E se a corrente for mínima, ele vai se deslocar para cá, onde ele vai cortar. Agora, imaginemos que, em vez de uma corrente fixa na base, nós imaginemos uma corrente que fique variando. Ela vai ficar variando. Isso aqui vai provocar uma corrente C amplificada que vai ficar variando também. Então essa corrente C vai aumentar e diminuir em função da corrente de base. Podemos então entender que a corrente C vai ser a mesma corrente de base, só que ela vai estar amplificada. Agora, olhando aqui, para esse ponto bem aqui em relação ao terra, como aqui tem um resistor de transferência, sabemos que o transistor é a mesma coisa que o resistor de transferência, a queda de tensão aqui vai ficar variando em função de C. Na verdade, essa variação aqui que provoca a variação de C. Então vamos ter aqui uma tensão que vai ficar variando. Uma tensão VCE variando, que vai estar assim, também vai ter o mesmo formato da corrente. Olhando para cá, essa VCE variando, podemos entender que é o ponto quiescente que ficou deslocado fazendo isso aqui também. Da mesma forma que VCE está variando, aqui é a variação do ponto quiescente, que é a variação de tensão, que vai fazer isso aqui, ó. Essa variação aqui é isso aqui. Agora, se esse ponto quiescente se deslocar muito aqui para a saturação, para o corte, vai ocorrer a deformação na forma de onda. E ela vai amplificar tanto que vai cortar bem aqui a ponta da senoide, provocando deformação no sinal. Isso aqui pode acontecer com o aumento do ganho. Se o ganho aumentar demais, ele vai amplificar demais e vai ter deformação na forma de onda. Isso aqui pode acontecer com a troca do transistor ou quando ele começar a aquecer. Já isso aqui é na polarização de base. Já na polarização de emissor, acontece algo muito interessante. Quando eu injeto um sinal aqui,
e eu vou obter a tensão daqui para cá, ela é uma tensão que fica independente do ganho. O ganho aqui pode estar variando, mas essa tensão aqui, ó, a senoide aqui amplificada, ela não vai ficar variando em função do aumento do ganho. Isso aqui provoca uma grande estabilidade no nosso circuito. O resultado disso é que ele fica totalmente dependente do HFE. Pode acontecer da gente trocar o transistor, a fórmula de vai continuar a mesma, vai continuar amplificando o mesmo tanto. Ou pode acontecer dele esquentar, e isso aqui não vai fazer ele subir mais, ou subir a ponto de ceifar a onda. Não vai acontecer, ele vai continuar do mesmo jeito. Isso em função da troca do resistor que estava aqui, foi colocado aqui e recalculado. Isso aqui provoca, é muito interessante para o uso de amplificadores, porque a deformação se torna pouca, ou quase nenhuma. Sempre tem alguma deformação, mas ela se torna bem pouca. Em função que, e mesmo alterando o HFE, em função da temperatura, troca o transistor, nós não temos o resultado da amplificação acompanhando esse aumento do HFE. Ah, mas por que isso acontece? Tudo tem uma explicação. É o seguinte, o transistor continua funcionando assim. A corrente de base provoca uma corrente de coletor. Só que quando a gente desloca o resistor para cá, temos que perceber o seguinte, essa corrente de base vai passar pelo transistor e vai passar por dentro do resistor. A mesma coisa aqui é a corrente de coletor. A corrente de coletor passa pelo transistor e vai passar por esse resistor min aqui, o resistor de emissor. Isso vai provocar uma queda de tensão min aqui. Agora imaginemos que IC está no valor que nós queremos. Só que o transistor P começa a esquentar. IC tende a aumentar, vocês concordam? IC tende a aumentar porque o ganho aumenta. Essa corrente IC que aumentou vai fazer essa tensão aqui aumentar também. O aumento da corrente C provoca um aumento na tensão, na queda de tensão em RE. Mas, ó, quem gerou IC não foi IB, que está passando por aqui, se a tensão que está aqui no RE aumentar, IB vai ter uma maior dificuldade de passar por dentro do transistor. Então, o aumento da tensão RE provoca uma diminuição em IB, que provoca uma diminuição de IC. Então, IC que tentou aumentar em função do ganho que subiu, fica estável, fica do mesmo jeito, nem sobe nem desce. Porque o aumento de IC provoca um aumento de queda de tensão em RE que diminui IB, que gerou IC. Então, mesmo o HFE subindo ou caindo, IC não vai ficar do mesmo jeito. Porque isso aqui ele forma uma espécie de realimentação negativa. Vamos estudar sobre isso. Mas ele reage ao HFE de forma a manter IC constante. Isso aqui, o resultado disso é que a onda amplificada, mesmo com a HFE alterando, ela permanece do mesmo jeito. Não permanece bem do mesmo jeito, mas permanece quase que do mesmo jeito. Ele se torna independente das alterações do HFE. O transistor aqui, o HFE vai subir com o aumento da temperatura, troca o transistor, mas o resultado no circuito não aparece. Ele fica estável, ele reage a esse aumento do HFE. Isso é o interessante da polarização de emissor. Como podemos comprovar isso? Muito fácil. Vamos montar um circuito, usando aqui um BD135. Vamos injetar uma corrente de base e vamos ajustar a tensão de forma que, botando o resistor de 1K, fique 6 mA passando pelo resistor de 1K, consequentemente a queda de tensão vai ser de 6 volts. E como a tensão de alimentação aqui são 12 volts, esses 6 volts vão aparecer aqui e os outros 6 vão aparecer aqui, entre o coletor e o terra. Vamos ver que mesmo trocando o transistor, ou mesmo esquentando ele, esses 6 mA não vão aumentar, igual aconteceu com a polarização de base, mostrando que o circuito está estável. E essa tensão aqui, ó, que é de 6 volts, entre o terra e o coletor, que quando for injetado o sinal, vai ser o sinal que nós vamos obter aqui, essa tensão aqui não muda. É como assim, se o ponto quiescente ele ficasse parado. Ele não sai do lugar. Ele não fica variando em função de temperatura e troca o transistor. Vamos fazer essa montagem.
Circuito montado usando a polarização de emissor. Temos aqui o BD135. Da esquerda para a direita, os terminais são emissor, coletor, base. Na base, não temos mais o resistor de base. Temos a tensão, que vai direto aqui para a base. O emissor não está mais aterrado, igual a polarização de base, né? O emissor é ligado ao terra através de um resistor, que caracteriza esse tipo de polarização. No caso aqui, vamos usar um resistor de 680 ohms. No coletor, temos o resistor de 1K. E aqui no resistor de 1K, temos os 12 volts, que vai provocar uma corrente passando pelo resistor de 1K. E vamos ajustar essa tensão aqui de forma que essa corrente aqui seja de 6 mA. 6 mA passando por aqui no resistor de 1K vai provocar uma queda de tensão de 6 volts. E entre o coletor e o terra, vamos ter os outros 6 volts. Porque 6 com 6 vai dar os 12 volts da fonte. Na fonte aqui ligada no coletor. O interessante é que, mesmo trocando o transistor por transistores que têm ganho diferente, no caso vão ser o mesmo BD135, só que cada gente sabe, né, que os transistores eles têm ganhos diferentes mesmo sendo o mesmo modelo de transistor. Mesmo trocando ele, esses 6 volts aqui e aqui não vão mudar. E a corrente aqui, os 6 mA também não muda, os 6 mA. Ficam estáveis. E mesmo eu aquecendo ele aqui com ferro de soldar, vai ver que esses 6 mA não vai subir. Consequentemente, a tensão daqui para cá, no resistor de 1K, e a tensão aqui de coletor para o terra também não vai mudar. Mostrando a estabilidade desse tipo de arranjo. Vamos lá? Circuito montado. O fluxo está medindo a tensão entre o menos da alimentação e o coletor, que seria justamente daqui para cá, ó, onde a gente poderia injetar o sinal da base, que seria a tensão, que seria a informação em si amplificada. O minipa está medindo a corrente de coletor, a corrente que está passando pelo resistor aqui de 1K. Pode ver que ele está da forma que foi especificado, 6 volts entre o menos da alimentação e o coletor, e 6 mA passando de corrente de coletor, passando pelo resistor de 1K. Vamos observar a estabilidade do sistema. Eu vou tirar esse transistor aqui. Esse transistor aqui é aquele de ganho de 161. E vou colocar esse transistor bem aqui, ó. Esse aqui, o ganho dele é de 180. Pode observar que, mesmo trocando o transistor, os valores aqui quase não se alteraram. Aqui continuou 6 mA. Aqui, ó, ele alterou só 0.0304, tá? Praticamente não alterou. Eu vou tirar esse cara aqui. Vou colocar agora um de ganho menor. Aqui esse aqui tá com um ganho de 100. Colocando ele bem aqui, ó. Aí, ó, como não alterou nadinha. Mesmo com a troca do transistor. Não alterou o sistema. Não alterou a corrente de coletor, tá? E nem a tensão entre o menos da alimentação e o coletor. Ou seja, o transistor ele pode estar variando o ganho. Mas o ponto de trabalho dele não muda. Vou colocar o transistor original. Continua aqui, ó. 6, 6. Beleza. E aquele nosso teste da temperatura. Vamos aumentar a temperatura aqui dele. Pegando aqui o ferro de soldar, que nem fizemos da outra vez. E colocar aqui no terminal. Repara que quando fizemos isso aqui com a polarização de base, foi só encostar e a corrente de coletor começou a subir. Vamos fazer a mesma coisa agora. Presta atenção na corrente de coletor, como ela não altera. Ou não altera muito. Ó, já botei aqui, o transistor já está quente. Já está quente pra caramba, ó. Mas cadê que alterou? Agora que está alterando alguma coisa, ó. Mas ele está respondendo, ó. Ele não deixa. Olha o tempo que eu estou aqui com ele aqui. E ele já está bastante quente já não posso mais nem pegar aqui nele. E alterou de 6 só para 6.2 mA. Tá vendo? A estabilidade proporcionada pela polarização de emissão é muito grande, ó. Chegou, não consigo mais nem pegar nele. De tão quente que ele ficou. E na polarização de base, foi triscar aqui, aqui subiu de 6, subiu para 7, subiu para 8. E aqui não, aqui ele segurou. Mostrando a estabilidade da polarização de emissor. Isso aqui vai ser interessante ver injetando sinal e observar que o sinal ele não fica deformando.
em função da temperatura e troca de transistor. Ele vai esfriando aqui e já melhora aqui, já vai voltar para a situação normal. Mas ele não fica variando muito, igual a polarização de base. Comprovando assim, através do experimento prático, a teoria. Galera, mais um vídeo do canal. Quem gostou, clique em gostei. Obrigado por assistir nossos vídeos, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!